Boa noite a todos. Estamos começando mais uma palavra pastoral. Hoje é dia 7 de abril de 2020. Aqui é o pastor Sacha, Igreja Batista Maranata. Saudações a todos que estão nos ouvindo. Estamos dando início a mais uma palavra pastoral. Igreja Batista Maranata, bem-vindo a todos. Eu espero que esteja sendo uma bênção para os irmãos. Essa infusão na palavra de Deus, esse tempo juntos. Não só a equipe pastoral, mas hoje nós tivemos a presença do Steve, também pastor, também nos ajudando, missionário, membro da nossa igreja. Foi um tempo bom hoje refletindo sobre a fé, a importância da fé, como nós crescemos, amadurecemos em termos de fé no contexto de discipulado e enfim. Excelente, pessoal. Deixa eu dizer para os irmãos aqui o que nós vamos fazer hoje. E se eu perguntasse para os irmãos o que você tem aprendido nesses últimos dias, ok? O que você tem aprendido nesses últimos dias? Pense aí desde quando você começou a ouvir falar sobre essa epidemia que estourou na China, começou a tomar conta de vários países, chegou no Brasil, foi declarado pandemia, estamos em isolamento social. Se nós pudéssemos já destrinchar uma porção de lições que já aprendemos nesse tempo, eu entendo que nós ouviríamos coisa do tipo amor uns pelos outros, talvez nós teríamos ouvido coisas do tipo como a vida é frágil, estamos aprendendo que nós já deveríamos saber sobre a importância de sempre confiarmos no Senhor sobre os nossos planos. Tiago capítulo 4 fala isso, se Deus quiser. A importância de confiar em Deus, então, no nosso planejamento, o lembrete de nos prevenirmos para emergências, inclusive para ajudar pessoas. Tem tantas lições que nós poderíamos tirar, ok? E uma que eu quero destacar com os irmãos hoje à noite é justamente essa daqui, olha. Uma lição que nós podemos tirar, que ela é refletida no livro, talvez alguns dos irmãos lembrem desse livro, O Poder de uma Vida de Oração. Presta atenção nessa frase aqui, ó. A página 49 do livro. Viver atrás da eficiência de fazer coisas, várias coisas ao mesmo tempo, ou viver sempre ocupado, são atitudes que matam a intimidade. Vou ler de novo essa frase. Viver atrás da eficiência de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou viver sempre ocupado, são atitudes que matam a intimidade. O autor dessa frase é o Paul Miller, no livro O Poder de uma Vida de Oração, página 49, da editora Vida Nova. Okay? Então, eu achei interessante essa frase, né? Porque ela mostra, ilustra talvez o nosso corre-corre no dia a dia por sempre querer fazer mais. Sempre querer fazer mais. Por um lado, fazer mais em menos tempo também reflete um valor da Escritura de recurso escasso que não volta mais, chamado tempo, ok? Chamado tempo. Por outro lado, pode nos sufocar e cegar para o que realmente importa, que é onde o Paul Miller nos leva, né? A questão de a correria do dia a dia nos faz perder intimidade, sufoca a intimidade, no nosso relacionamento, obviamente, com Deus e uns com os outros. E nesse contexto que nós estamos de pandemia, de isolamento social, nós obviamente somos levados a refletir sobre a importância do nosso tempo com Deus, sobre a importância do nosso tempo com a família, sobre a importância de nós termos tempo para o que realmente importa. Talvez em suas reflexões você já tenha até entrado aí num estado de remorso, arrependimento, de tantas brigas, picuinhas sobre coisas que se mostraram totalmente sem valor no contexto em que nós estamos. Isso faz parte das lições que nós aprendemos. Mas eu acho que a gente já está nesse isolamento social tempo demais para perceber que essas lições que o tempo em abundância nos proporcionaram, nos levaram à seguinte situação. A falta de tempo não é a única razão para não termos tempo para com Deus. A falta de tempo não é a única razão porque não passamos tempo com a família.
E a falta de tempo não é a razão porque não temos tempo para o que importa. No contexto de isolamento social, nós somos tentados a achar que agora nós temos bastante tempo para uma porção de coisas e já começamos a ver oportunidades passando e faltou tempo. Faltou tempo para ter tempo com o Senhor, faltou tempo para ter um tempo de qualidade com a família, faltou tempo para ter tempo para o que importa. Ou seja, já deu para notar que nós perdemos tempo e isso não tem necessariamente a ver apenas com o corre-corre do dia a dia. Irmãos, falta de tempo não é uma questão de circunstância, mas é uma questão de coração. Falta de tempo não é uma questão de circunstância, mas é uma questão de coração. Nós estamos tendo uma oportunidade de rever uma porção de coisas e entre elas nossas prioridades e redescobrir a essência de tudo aquilo que nós fazemos. Eu espero que no meio dessa pandemia nós tenhamos a graça do Senhor de aprender lições importantes e inclusive de redirecionar nossas prioridades. Porque são as prioridades que vão de fato ditar onde eu e você investimos nosso tempo. Seja ele com o Senhor, seja ele com a família, ou seja aquilo que nós julgamos que realmente importa. Então falta de tempo não é uma questão de circunstâncias, mas de coração. E eu quero ler com os irmãos algumas passagens que talvez elas não tenham uma aplicação tão óbvia assim com o que a gente está tratando aqui, como por exemplo o episódio de Jesus com Marta e etc., mas que elas destacam a simplicidade, a pureza e como todas as coisas precisam estar centradas em Cristo Jesus. E a primeira delas que eu vou ler é 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2 a 4. Presta bastante atenção nisso daqui. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Irmãos, Paulo está preocupado que os irmãos de Corinto estejam sendo seduzidos e corrompidos a tal ponto de se afastar da simplicidade e pureza da nossa fé. Simplicidade e pureza devidos a Cristo Jesus. Há um perigo inerente de sermos seduzidos e afastados da simplicidade e pureza que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo era um homem ocupado, era um homem que não parava. A sensação que nós temos quando lemos, por exemplo, o livro de Atos, é que esse cara simplesmente mal tinha tempo para encostar a cabeça para descansar. E eu acredito que alguns dias dele eram exatamente assim, sem tempo, inclusive, de descansar. Mas isso não era a razão pela qual ele se desviava de ter tempo com o Senhor, tempo com pessoas, tempo com o que realmente importava. O que desvia ou não é uma condição nossa de coração, de estarmos focados e centralizados em Cristo Jesus. Esse tempo de isolamento social pode ser sim uma circunstância abençoadora para recalibrarmos nossas prioridades. Mas se elas não forem recalibradas em direção a Cristo e no nível do nosso coração, nós vamos sim perder bastante tempo. E aí nós vamos descobrir que não é o corre-corre que nos leva a não ter tempo com o Senhor, não ter tempo com família, não ter tempo com o que importa. É de fato a condição do nosso coração. Tanto é que essa pureza e simplicidade já foi mencionado pelo apóstolo Paulo logo no primeiro capítulo, também de 2 Coríntios. Da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. O testemunho que o apóstolo Paulo tinha com essa igreja, a igreja de Corinto, estava direcionado e focado na sinceridade que ele tinha, porque estava devoto a Cristo Jesus. Irmãos, o bom uso do nosso tempo, o bom uso dos nossos recursos, tempo, ministério, relacionamentos, devem estar canalizados por causa da nossa prioridade que está em Cristo Jesus.
não é simplesmente uma questão circunstancial de tempo. O apóstolo Paulo é tão convicto disso, de que diante da ameaça do falso ensino, veja o que ele coloca para nós em Colossenses capítulo 2, versículos 2 a 9. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Está falando de Cristo Jesus. E olha o que ele atribui a Cristo Jesus. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O problema do engano é nos desviar da pessoa de Cristo Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo não perdeu tempo divagando sobre aspectos práticos, pragmáticos da vida. Ele ia no centro. E qual é o centro? O que deve ocupar o nosso coração, o meu coração, o seu coração, é Cristo Jesus. Uma vez que isso satura o nosso coração, o conhecimento de Cristo se faz verdadeiro e genuíno, as demais coisas vão entrar no seu devido lugar. Não faz muito tempo que o Gustavo nos lembrou isso numa das mensagens, de que quando Deus se torna prioridade em nossas vidas, todas as demais coisas entram no seu devido lugar. Então, se você já começou a perceber que a abundância de tempo revelou que você ainda continua com falta de tempo para Deus, família, relacionamentos e o que importa, considere que o seu problema não é meramente de agenda, não é simplesmente administração do tempo, de que o seu problema é um coração descalibrado com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor chamou a nossa igreja para proclamar as verdades do Evangelho. E nós só vamos fazer isso de maneira coordenada, de maneira efetiva, quando Cristo Jesus estiver saturando o coração de cada membro da nossa igreja. Quando Ele for a nossa maior ambição, quando Ele for o foco nosso todo dia, aí sim a igreja de Jesus cresce efetiva proclamando o Evangelho. Isso é o que eu tenho para compartilhar com os irmãos, conforme nós tiramos e extraímos uma porção de lições, algumas delas práticas, não tem nada de errado com relação a isso, não me entenda mal. Mas se elas não estiverem calibradas com o conhecimento de Cristo Jesus, nós vamos ficar patinando e achando que o nosso problema é de agenda, quando na verdade o nosso problema é de coração. Jesus Cristo nos chama a arrepender-se de prioridades equivocadas e olharmos atentamente para aquilo que o nosso Mestre nos chama a ser e fazer. Ser um discípulo fiel ao Senhor com o coração entregue totalmente a Ele. E assim nossa agenda entra no devido lugar e fazer o que é a agenda do Senhor e não a nossa, discípulos. E que Deus abençoe a cada um de nós a crescer justamente nesse sentido. A recobrar nossos ânimos e lembrar de que a missão ainda não mudou, de que a prioridade ainda é conhecer Jesus Cristo e a prioridade ainda é falar de Jesus Cristo. Então, conforme os irmãos compartilham no chat, eu estou vendo uma série de mensagens subindo, lições que os irmãos têm aprendido. Vamos fazer um exercício, sim, de que essas lições sejam reflexo de um conhecimento mais profundo de Cristo. E não simplesmente, como o mundo propõe, meras mudanças que nos levam a melhorar numa versão 2.0 de nós mesmos. Nós não queremos isso. Nós queremos uma versão melhor de nós, obviamente, no sentido de estarmos mais parecidos com Jesus. Isso não tem jeito. A boca fala do que está cheio o coração. E se o nosso coração estiver cheio do conhecimento de Cristo, sim, nossa boca vai falar diferente, nossas atitudes vão ser diferentes e a maneira como nós vamos usar o tempo vai ser diferente. Considere isso no seu coração, compartilhe com os irmãos o que você tem aprendido e que isso seja uma resposta do que Cristo fez por você. Louvado seja o Senhor por isso. Deus abençoe você. Uma excelente noite. Deus abençoe.